bem-vinda a mais um LanaCast. Gente, eu amo o meu microfone, mas eu vou ficar um pouquinho longe dele hoje porque a consciência Léo mandou. É isso, pronto, falei. Bom, você sabe, você que acompanha a gente aqui no canal, no Instagram, né? Que a gente sempre traz entrevistadas, porque eu acho que eu tenho esse perfil de entrevistadora. A gente traz pessoas incríveis aqui, ícones nas suas áreas, para falar com a gente. Mas hoje, gente, todo mundo que eu recebo aqui eu adoro demais, assim. Mas essa pessoa, eu tenho um carinho e uma admiração absurda. Ela é uma médica ginecologista. Eu vou falar tudo o que ela é, tá? Mas vou falar de onde vem a minha admiração. É de uma elegância, de uma conhecimento técnico, sabe? Uma forma de falar com as pessoas é doce. E eu queria muito ser doce também. Nossa, a gente nem teve ainda tanto contato quanto eu gostaria. Mas sempre foi extremamente carinhosa comigo, extremamente generosa. E quando eu fui perguntar como que eu te apresento aqui, ela disse, ginecologista. Vou te contar o que que ela é. Daqui a pouco eu falo o nome, porque eu gosto de suspense. Ela é ginecologista, formada lá desde 2003, mas especializada em ginecologia integrativa regenerativa. Isso por si só já é incrível, porque a ginecologia está mudando o olhar, então isso é maravilhoso. É palestrante, preceptora, delegada no Rio Grande do Sul da BCGIM, está fazendo uma graduação de envelhecimento saudável e é diretora da ginecologia regenerativa do Rio Grande do Sul. Só isso daí, tá? Pega. E aí, gente, é um doce de pessoa. Aí depois que eu descobri tudo isso, eu falei, gente, ainda bem que eu não sabia, senão eu ia ficar meio constrangida. Então eu vou te falar, se você precisa de uma ginecologista incrível no Rio Grande do Sul, doutora Catilene Botelho, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada por aceitar. Eu estou muito feliz mesmo de você ter aceitado falar com a gente um pouquinho. Ô, Lana, me deixou encabulada agora. Obrigada pelo convite. Olha, estar aqui contigo é sensacional. Eu tenho uma admiração e carinho por ti muito grande, tu sabe disso quando a gente se encontra. E é um prazer falar sobre essa área que a gente atua, que tanto ajuda as mulheres e que tu sempre esteve ao nosso lado. E então é um prazer. Vamos conversar um pouquinho mais. Vamos, quero saber tudo. Que é para as pessoas também te conhecerem um pouco mais, mas como é que você Claro. entrou nessa área, tal? Então eu quero começar perguntando assim, beleza, você se formou e escolheu a ginecologia. Aí você era uma ginecologista, como é que foi esse começo para você e quando que você foi ter um olhar mais integrativo para a mulher? Quando eu olho para trás, eu noto que a ginecologia que me escolheu, porque na faculdade eu faria nefrologia, foi toda a minha formação, e nos 45 do segundo tempo, no final, eu troquei a especialização e fui fazer a ginecologia por um problema pessoal de saúde meu, que na ocasião eu já tinha esse olhar. Eu via que faltava uma empatia, um olhar mais apurado para o nosso problema, e eu pensei, vou pegar essa dor, vou sentir esse sinal e vou seguir no caminho da ginecologia. Então, quando eu terminei a minha graduação como médica, já foi uma escolha. A ginecologia me abraçou e assim eu fui. Eu mudei totalmente o meu rumo para a ginecologia. Lá, quando eu fiz a minha especialidade, eu estava numa formação que eu adoro, que foi a Universidade Federal de Santa Maria, meus grandes amigos que eu tive lá. E lá na formação eu já entendi um pouquinho do que eu queria para mim. Eu não queria concurso público, eu não queria ser empregada, eu queria ter o meu negócio para mim ter uma flexibilidade do que eu acreditava, porque a gente entende que quando a gente não consegue ter independência no negócio, eu não falo só em financeiro, eu falo em administrativo principalmente. A gente não consegue tantas possibilidades. E já naquela época, em 2013, eu tinha essa visão. Tanto que eu decidi que eu teria realmente uma vida em consultório. Então, trabalhei muito naquele momento já para adquirir o meu consultório e ficar no meu consultório, sem seguir outro caminho. E assim eu segui na ginecologia por muito tempo, com a obstetrícia naquela ocasião. Esse ano eu estou completando 20 anos de formada e mais ou menos com 10 anos de formada,
eu realmente precisei mudar a minha visão da ginecologia. Trabalhava com uma ginecologia mais tradicional, como a gente é formado realmente na formação médica, na residência, e ali, naquele momento, eu precisei mais uma vez, tive o parto, tive o pós-parto. Quando a gente tem uma dor pessoal, a gente precisa tomar uma ação e para esses momentos a gente aproveita essa dor e a gente expande para uma resolução de problema que eu queria passar para as minhas pacientes. Eu realmente tive um pós-parto muito difícil, minha filha teve alguns problemas de saúde e naquele momento eu precisei de um ginecologista que me ajudasse, que me abraçasse, que me guiasse e eu não consegui. Então, nesse momento, eu pensei: não, vamos me ver como um todo, vamos ver o que está acontecendo. Eu vou para a ginecologia integrativa, eu vou fazer essa avaliação de uma visão integral, de uma visão, um olhar da mulher além. E vamos ver o que está acontecendo e vou tentar me ajudar. Foi aí que eu comecei no olhar da mulher além da vulva, além dos órgãos pélvicos, e com a visão integrativa eu consegui iniciar um trabalho, um caminho diferente, e um caminho que realmente eu tive muita resposta, retorno positivo das minhas pacientes, elas realmente conseguiam ficar com melhores resultados. E junto disso, nesse caminho, eu notei que a regenerativa encaixa muito bem, porque muitas pacientes elas têm contraindicação, não têm resposta a determinados tratamentos que são classe A, primeira escolha, e a gente ficava às vezes de mãos amarradas, não tínhamos mais como seguir dar qualidade de vida e bem-estar para essa paciente. E é uma paciente hoje sedenta. Essa é a mulher de hoje. Nós não queremos sobreviver, nós queremos viver e viver intensamente. Eu acho que esse é o grande objetivo da mulher hoje. E para isso, às vezes, exige tratamentos e resposta com um olhar um pouco diferente. Quando a gente fala em ginecologia com visão integrativa, com uma visão regenerativa, a gente está falando naquela ginecologia da empatia, de avaliar um tratamento que essa paciente necessite, além daquele que a resposta não está sendo satisfatória ou que ela não possa. Então, esse meu caminho me pegou. Não foi uma escolha minha, eu simplesmente entendi os sinais que a vida me colocou e eu segui. E sempre eu consegui colocar para mim e depois passar para minhas pacientes. Eu acho isso muito legal nesse meu caminho e eu sou muito feliz que eu consegui transmitir a minha verdade para minhas pacientes e hoje elas entendem muito bem isso. Gente, que história emocionante essa, né? Quase chorei aqui. Porque eu acho tão raro e tão legal a gente conseguir entender os sinais que a vida vai dando. E eu tenho certeza que não foi fluido, não foi tudo só simples, né? Mas o resultado é muito positivo, né? Para você e para suas pacientes. E acho que eu já estou emocionada mesmo. Estou muito feliz de ter você aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais as patologias que hoje, olhando a paciente de forma integrativa e regenerativa, você consegue tratar que antes você não conseguia? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a maior parte das mulheres ainda não sabe todas as possibilidades que existem para se tratar hoje. Você sabe melhor do que eu que mulher ainda acha que perder urina é normal, que ficar com fogacho é normal, que ter dor na relação sexual é normal. E o nosso objetivo aqui, além de levar a inspiração para outros médicos, é levar informação de qualidade. Então, eu quero muito que as mulheres saibam que elas não precisam mais ficar sofrendo. Então, o que dá para a gente fazer hoje? Uhum. A gente tem casos que são de doenças mais crônicas e doenças recidivantes, inflamatórias na mulher, que são casos desafios, que nós chegamos a um ponto que elas não evoluem mais em determinados tratamentos. E nós sabemos hoje que a associação de tratamentos e de visão, tanto integrativa quanto regenerativa, a gente consegue uma positividade nessa resolução de tratamentos. Eu acredito que
todas as mulheres precisam ter uma visão regenerativa e integrativa. Por quê? Porque eu acredito na prevenção. Eu acho que a gente não precisa esperar ter algum problema para resolver. É muito mais sábio e inteligente se nós soubermos os problemas que ocasiona, a gente prevenir. Como a gente faz isso? Então, para mim, todas as mulheres se beneficiam desse olhar. Eu acho isso importante. Agora, é claro que nós temos casos de desafios. Quais seriam eles? Pacientes com uma imunidade baixa, com doenças crônicas como síndrome do ovário policístico, endometriose, infecções vulvovaginais de repetição. A gente nota que pacientes com cândida de repetição, vaginose de repetição, vulvovaginite de repetição, cistites de repetição, são grandes dores no dia a dia no consultório que nós conseguimos melhores respostas com os tratamentos que nós temos hoje. Porque a gente sabe que a base, o estilo de vida saudável, é o simples que precisa ser tratado nessa relação sexual, mas o simples não é o básico e o básico não é nada simples. Nós conseguimos integrar essa paciente num todo e na regenerativa, na cicatrização, na melhora da resposta dessa qualidade de pele, vai fazer a grande diferença. Nós temos muitas pacientes com líquen esclerotrófico, que é uma doença autoimune que piora muito. Paciente na menopausa, a gente sabe que os cuidados já são na pré-menopausa, nessa janela de oportunidades que a gente precisa precocemente tratar para ela ter e ganhar os frutos no futuro do envelhecimento. Porque eu sempre falo assim, hoje, como eu disse, a gente não quer sobreviver, a gente quer viver intensamente. E nem basta somente autonomia, porque a autonomia é diferente de independência. Autonomia é tu conseguires fazer aquela atividade que tu decidiu. E independência é tu conseguir decidir pela atividade e resolver ela. Então, tu ter independência das tuas ações e conseguir agir é o que todos nós queremos no envelhecimento. Porque ninguém quer depender de ninguém. Então, as doenças crônicas, inflamatórias, agudas, estamos no final do mês de março, falamos muito no mês de março sobre endometriose, que é uma outra doença que realmente é uma doença inflamatória crônica e metabólica, que nós precisamos ajudar essa mulher além somente do útero. Então, são doenças muito importantes e grandes desafios no nosso consultório, que o olhar integral, integrativo para toda mulher, além da vulva, vai fazer a grande diferença. Agora, dentro da ginecologia regenerativa, essas infecções crônicas, ressecamento, dor na relação, são grandes desafios que, com certeza, o tratamento implementado desde precocemente e como prevenção vai fazer a grande diferença para ela, com certeza. Isso a gente sabe, porque a regeneração muda a questão da microbiota, dos lactobacilos, da elasticidade, da vascularização, da sensibilidade na região íntima. E isso é fundamental para uma saúde íntima e uma saúde feminina, porque hoje bem-estar está totalmente relacionado à saúde. E, inclusive, a saúde, pela Organização Mundial da Saúde, está hoje vinculado o conceito com também bem-estar sexual. E a gente precisa olhar essa mulher num todo. Não, e eu achei incrível, doutora, tudo que você está falando, porque todas essas pacientes que você citou são pacientes extremamente difíceis, né? A paciente da terapia hormonal, Desafio. a da atrofia, nossa, extremamente, a da endometriose, que leva 7 anos para fazer um diagnóstico, né? Todas elas são complexas. E ficou na moda durante um tempo falar dessa história de ginecologia estética, né? Na verdade, estética ginecológica, que vários lugares fazem, inclusive clínica de estética. Mas não é essa a questão, é uma questão muito mais funcional. Porque assim como o resto do corpo, a nossa vulva, a relação sexual, ela faz parte de uma vida saudável, né? Então não dá para olhar para isso como estética, é função. E tem que funcionar bem, né? E me fala uma coisa, quando você decidiu enveredar por esse caminho e tratar as pacientes como um todo, agora pensando um pouquinho do lado da gestão, você já atendia Lana, deixa consulta? só antes de tu ir para o lado Fala, da gestão, eu quero complementar essa questão que tu falaste da estética, porque fala. isso eu acho fundamental. Nós que trabalhamos
com ginecologia funcional e estética íntima, nós sabemos que as duas estão conectadas. Estão conectadas, porque toda paciente que ela vem por uma queixa estética, ela tem uma alteração funcional, a gente avaliando num todo. Com certeza. Quando essa paciente refere uma flacidez, uma hipertrofia de pequeno lábio, de capuz ou qualquer outra alteração mais estética, a gente nota acúmulo de secreção, uma dor na relação, uma alteração de incontinências urinárias pela flacidez. Então, a gente sempre nota muito, quando a gente pensa em estética, que a gente trabalha com estética, 80% das pacientes são funcionais. E é muito alto o número. Mas dessas pacientes que não pensam na funcional, isso é uma área que a gente médico vai avaliar, né? Se tem alguma questão funcional. Mas a paciente veio por uma queixa estética. Por que não? Por que que nós temos que ter esse preconceito? Se a mulher quer fazer cirurgia mamária, nós não temos o preconceito. Se ela, a paciente, quer fazer a abdominoplastia, nós não temos esse preconceito. Agora, com a vulva, nós temos. Não existe padrão nem de mama, nem de abdômen, nem de vulva. Mas se essa paciente se incomoda, se isso está levando a uma piora da autoestima e uma disfunção sexual ou do dia a dia mental dela, por que não falar em estética? Isso eu acho que é um preconceito que a gente está vivendo hoje que não tem nenhum preconceito corporal, mas na região íntima tem. E você tem Não toda a podemos ter razão. isso. Você tem toda a A razão. gente- Ainda bem que você parou aí e falou, doutora, porque eu acho que eu desvinculei demais da estética e isso não é ruim. Eu me lembrei agora de uma história de uma paciente que eu conheci num consultório. Acho que ela tinha seus 70 anos, assim, 70 e alguma coisa, tá? E ela contou que ela foi fazer uma labioplastia redutora. Ela descobriu essa médica que faz, ela foi até lá fazer, porque era estético, mas machucava ela. No geral, a gente olha isso só como estética. Mas ela não Isso. andava de bicicleta, até relação sexual ela não gostava de ter, porque os grandes lábios, como eram hipertróficos, machucava. Né? E que bom que Uhum. você me parou aí, porque é verdade, não, é um mega preconceito, não tem porquê. Tudo bem que o lance é mais funcional do que estético, mas pode aliar as duas A coisas. gente sabe que a ginecologia, ela está muito voltada para a parte funcional e tem que ser, porque nós temos que ter uma questão do estudo científico, da padronização, faz parte disso, mas a gente não pode deixar de respeitar e acolher com empatia a mulher que quer mudar a sua vida estética, porque se ela está aqui procurando, isso afeta ela em alguma coisa no íntimo dela, e isso vai afetar autoestima, sexual e mental. E E cabe a até nós acolher. E até porque, assim, né, doutora, olhar de forma integrativa é ter uma escutativa, é entender qual é a necessidade dela, independente de quais são os nossos parâmetros, né? Uhum. Nossa, foi E perfeito. E outra coisa importante, a gente não vai colocar um problema para essa paciente. Essa paciente, ela, para ela tá sempre tudo bem. Ela vai chegar no consultório e independente de como estiver a vulva dela, nós sempre vamos falar, está tudo bem. Ninguém vai padronizar isso. Agora, se ela me trouxer um problema que incomoda ela e eu simplesmente não ouvir, aí eu não estou acolhendo a minha paciente. É isso que a gente tem que entender. Não, perfeito. E assim, né, doutora, você falou da vulva. Tem um artista que desenhou um quadro, tem 400 vulvas lá, Sim, né? As pessoas são diferentes, totalmente, não tem muito. padrão mesmo de vulva, né? Não tem, e tá tudo bem. E a gente também tem que avaliar o dismorfismo corpóreo dessa paciente. Às vezes ela tem uma visão que a gente vai avaliar e não existe. Ou como a estética íntima, a cirurgia íntima vai ser a salvadora dos problemas dela, no seu casamento, no seu trabalho, na sua autoestima e no seu peso. Muitas fazem isso e a gente cabe a nós, com um olhar ativo e realmente ético, orientar ela se existe algum dismorfismo realmente ou não. Essa queixa dela estética realmente pode estar afetando e leva a alguma alteração funcional para o seu futuro.
Foi você que fez um vídeo esses dias falando a respeito disso, não foi? Porque as pacientes perguntam quanto é uma cirurgia e tal, e você Isso, é a estava maior dúvida. explicando, e você estava explicando que não é assim, que tem que avaliar, não é assim, dar valor, né? Cada uma é uma, tem que ver se Primeiro, assim, precisa a mesmo. avaliação. Isso. Primeiro, a avaliação precisa saber se a queixa é dela ou do parceiro. Porque a queixa do parceiro não nos interessa. A queixa tem que ser dela. Muitas pacientes vêm porque o parceiro reclamou. Não, não. Essa não é uma queixa válida. Tu se incomoda? Eu acho isso muito importante. A gente avaliar a queixa, o que realmente está incomodando, se não há um dismorfismo corpóreo e qual seria realmente a indicação dentro de um padrão de harmonização para o que incomoda ela para a gente indicar. Nessas indicações que nós fazemos sempre junto, eu sempre digo, o tratamento, a decisão em conjunto é compartilhada. Nós médicos damos caminhos e conhecimento e cabe a você decidir o caminho a ser seguido. Inclusive para os médicos que a gente trabalha, a gente orienta nossos protocolos, como a gente faz, mas cabe a gente descobrir o nosso caminho, a nossa verdade, como a gente quer seguir. Os caminhos para essa paciente, dentro das indicações de estética, nós vamos juntas escolher, fazer passo a passo, qual nós vamos iniciar, meio, fim e manutenção, para daí a gente dar qualquer tipo de orçamento. Não tem como a gente dizer, o tratamento custa isso, porque é muita dúvida na rede social sobre questionamentos em orçamento. Primeiro, orçamento tem que ser avaliado, padrão, e outra, qual tratamento vai ser feito e se não há uma contraindicação. Perfeito. E ó, mulheres que estão assistindo a gente, não saiam fazendo qualquer coisa. Cada organismo é um. Procura o seu médico, conversa com ele. O que é bom para sua amiga pode não ser bom para você. Procura o seu médico. Seu médico sempre vai saber o que fazer. Eu não sou muito partidária de não ficar olhando tanto no Google, porque a gente se impressiona. E, na verdade, às vezes nem é tudo isso. Procura o seu médico. Às vezes, doutora, eu recebo, às vezes não, bastante, muitas vezes, que anticoncepcional que é bom. Né, que eu trabalhei na Bayer durante muito tempo, você sabe disso. Eu nunca falo. Eu falo, procura seu médico. Porque o que é bom para uma não é bom para outra, por mais inovador e tecnológico. Tanto as Com certeza. tecnologias mesmo. Vamos falar disso. As tecnologias Vamos. chegaram para ajudar esses tipos de tratamento. Mas não é porque existe o laser que é bom para todo mundo, a radiofrequência que é bom para todo mundo. Não é assim? Perfeito. Não é assim. Fala um pouco. E as tecnologias, elas hoje são as queridinhas da regenerativa, mas nós temos que entender que a gente consegue fazer muita coisa sem tecnologia também. Eu falo muito isso para o médico que está começando e que vem fazer as mentorias, que a gente conversa muito sobre isso. A gente tem que primeiro entender qual é o seu propósito, qual é o seu nicho de atendimento, com o que você realmente quer trabalhar. Hoje nós temos tecnologias que atuam de várias possibilidades, várias profundidades e algumas tecnologias que nós podemos associar e mesclar junto dos tratamentos regenerativos injetáveis, mudança de estilo de vida, com a visão integrativa. Então, nós conseguimos uma ampla variedade de tratamento. Agora, hoje a gente sabe que dentro das tecnologias, o laser ele realmente é uma das tecnologias que tem mais estudo, mais acompanhamento, que nós sabemos como ele vai chegar no tecido, na mucosa, e a gente sabe o que a gente vai entregar e vai fazer com esse tecido, esse estímulo. Nós também temos grandes tecnologias que estão vindo com muita força e tecnologias que já estão muito bem documentadas. A gente tem que entender o limiar de dor, de necessidade da paciente, de manutenção e profundidade da tecnologia a chegar para a gente ter a escolha de qual vai ser a melhor. Mas eu sempre digo que hoje a tendência que nós estamos vendo na regenerativa é que a associação de tecnologias vai ser o nosso carro-chefe no futuro. Sensacional. E também porque associar é uma maravilha, né? Porque você não precisa fazer tudo com uma coisa só. Você pode tratar a Uhum. mucosa de uma forma, pode tratar a parede, a lâmina própria de outra forma. Então, Isso. nossa, a E vai associação é ser perfeita. a mudança de profundidade e estímulos.
Então, isso vai realmente fazer a grande diferença. Nos tratamentos, onde há indicação, necessidade, é claro, né? Mas essa é o futuro. A visão integrativa, associação de tecnologias e injetáveis na ginecologia, dentro da gravidade e necessidade de cada um. Caramba, adorei tudo. Notei tudo, tô anotando um monte de coisa. Vamos lá. Depois que você começou a investir nisso tudo, nem vamos chegar na gestão ainda. Eu quero saber o que, que mudou na sua vida e o que, que mudou na vida das suas pacientes. Porque, assim, o médico, apesar das pessoas não acharem, tem que ter qualidade de vida, tem que ter férias, tem que descansar, né? O que, que mudou para você, essa visão integrativa, e o que, que mudou na vida da sua paciente? Como é que foi o seu atendimento? Mudou? Como é que foi isso? Sim, quando eu comecei com a integrativa, né, com a visão integrativa, eu digo assim, a gente sabe que exige muito conhecimento e tempo. Então, assim, a primeira coisa que a gente, quando decide por esse caminho, é dedicação de estudo, dedicação de tempo, porque conhecimento é isso. E o que que nós vendemos no consultório? Nosso tempo, nosso acolhimento e nosso conhecimento. Se nós não temos esse conhecimento, nós não temos muito o que entregar. Então, às vezes, parece que está embutido, né? O médico, ele tem conhecimento. Não é bem assim. O conhecimento que a gente traz da faculdade é um conhecimento que precisa ser renovado e atualizado sempre. Quando a gente para totalmente e não vai sempre estar em esse acompanhamento dessas mudanças da medicina, tu não vai evoluir no teu atendimento. É como uma empresa. Quando a gente tem planejamento e foco, o que, que a gente vai ganhar nesse semestre, nesse ano, quais são os nossos objetivos, a gente tem que colocar dentro da nossa empresa investimento financeiro, geralmente. Aqui no consultório, além do investimento financeiro, a gente tem que colocar investimento de conhecimento por atualização. Nós sempre temos que saber o que está tendo hoje de melhor, porque hoje as mulheres elas não buscam uma solução, elas buscam a melhor solução. E isso para o médico saber exige tempo e conhecimento. Quando eu comecei esse caminho, eu já visualizei isso e a dedicação, eu digo, Lana, que foi muito maior. A minha entrega foi muito maior. Então, eu realmente não consegui reduzir o meu tempo em consultório. Pelo contrário, eu acredito que eu aumentei, porque isso já envolveu mudança de visão, porque o médico aí não é um simples atendente, ele é realmente um gestor do seu negócio, um gestor da sua evolução pessoal, espiritual e de conhecimento, porque atender com empatia a nossa paciente, entendendo o que ela precisa e com conhecimento atualizado, é o grande diferencial. Eu acredito muito nisso e isso exige muito tempo. Então, hoje eu trabalho, inclusive, muito mais do que eu trabalhava antes, mas para mim é um trabalho com o meu propósito, com a minha verdade, com o que eu acredito. E quando a gente trabalha com a nossa verdade, com o nosso propósito, o trabalho ele não é cansativo. É o que a gente quer fazer. Gente de Deus, que foi isso? Olha, a consciência Mari tá ali fazendo coraçãozinho pra você. Consciência Léo tá rindo. Gente, que aula! Nem preciso perguntar de gestão. Amei o quanto você falou a respeito de propósito, que eu acho que tudo na minha vida mudou, porque eu acredito que a gente tem que trabalhar com propósito. Independente do que você faça, porque tem um monte de mentor, tem um monte de ginecologista. O que que nos difere? O nosso propósito, a nossa entrega, né? Caramba, que aula! Deixa eu perguntar uma coisa. Foi tudo fluido? Não, você teve dificuldades. Muitas, Ótimo. muitas, Eu queria que você falasse um muitas. pouquinho a respeito. Não precisa contar todas as dificuldades. O que, que eu quero mostrar para as pessoas? Que Eu não acho que é. eu vou te contar a minha maior dificuldade que eu virei a chave. Então Eu vai, acho que conta. isso vai ser interessante, porque assim, eu comecei a trabalhar então com integrativa há 10 anos e em 2007 eu comecei a entrar em todas as atualizações e cursos da regenerativa. E eu via, e eu comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar com laser, com tudo, e eu via grande melhora das minhas pacientes.
Mas eu tinha muita resistência por parte dos médicos, né? Ah, mas é uma tecnologia ainda que está sendo estudada, mas assim, na Europa ela já vinha sendo estudada há muito mais tempo, já tinha vários estudos, e a gente via essa resposta nas pacientes que tinham contraindicação, por exemplo, de usar hormônio. E foi como eu comecei. Eu comecei com o laser. Depois a gente foi agregando outras tecnologias e outros tratamentos aqui no consultório e fomos evoluindo. Mas como eu tinha muita resistência dos colegas, eu tinha grandes feedbacks das minhas pacientes. As minhas pacientes estavam muito bem, mas os colegas realmente era muito reticente, muito difícil tudo que a gente ouvia, né, relacionado a isso. Quando eu estava quase desistindo, assim, eu vou parar com a regenerativa, porque realmente assim não está dando muito certo. Entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu já estava com toda a evolução do consultório, porque o consultório ele continuou evoluindo. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz 5 reformas em consultório, evolução da gestão do negócio. Eu sempre entendi que a mulher tinha que ser muito bem atendida, como eu gostaria de ser atendida. Eu sempre observava quando eu ia nos médicos o que eu não gostava. E eu pensava, no meu consultório isso não vai existir. Então, sempre fiz essa evolução natural, desde quando eu me formei. Mas a questão da regenerativa, quando eu quase estava jogando a toalha, começou um curso online da Begref. Nisso, eu conheci o Dr. Zelaquete, a doutora Tina, o Dr. Fernando, no curso online. E fui lá no Rio de Janeiro conversar com eles. Sabe, Lana, quando tu nota assim, nossa, achei minha família, achei minha tribo, que eu estava sozinha. Quando tu se sente assim sozinha fazendo tudo que tu acredita, tudo que tu tá tendo grandes benefícios, acompanhando a questão dos estudos científicos, eu estava mantendo isso aqui na minha região, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas ninguém conversava comigo, eu não conseguia trocar ideia. E eu era a única, eu era sozinha aqui. Quando eu encontrei com eles, foi, sabe, quando tu relaxa. Não, então esse é o caminho. Não sou, eu não estou fazendo isso sozinha. Tem mais gente. Eu acho que é isso e realmente o caminho. Eu estou certa, estou feliz. Eu vou focar e vou continuar. Foi aí que eu tive um fôlego e eu agradeço muito isso a eles porque eu realmente estava desistindo naquele momento. E aí eu segui, e segui com uma verdade muito mais intensa, porque eu comecei a ver mais os sinais, ver o que as pacientes me traziam, comecei a me aprofundar muito nos estudos, nas tecnologias, e essa associação eu notei que fez a grande diferença, e junto com o apoio de amigos, de colegas, e que nós nos unimos realmente por um propósito maior, que é levar qualidade de vida e saúde feminina para as mulheres. E esse era o meu grande objetivo. E sabe quando tu tá indo numa corrida, sozinha, e aí tu passa assim com um monte de gente, aqui, aqui, aí tu bate assim, passou, assim que eu me senti, Ai, que legal. feliz. Que show, que história. Eu acho que isso inspira muito, né, doutora? Porque em números, assim, a gente tem mais de 40 mil ginecos no Brasil e eu acho que não tem Isso. 3 mil trabalhando com ginecologia regenerativa efetivamente, né? E o Uhum. Brasil é muito grande, então é muito legal você encontrar mesmo pessoas que estão falando a mesma língua que você, até para E a trocar. regenerativa mudou a chave na pandemia, né, Lana? Porque as pacientes Nossa. não podiam fazer cirurgia, queriam melhorar a qualidade de vida, estavam muito em casa, se olharam mais, se conheceram, se enxergaram. E isso fez total diferença para elas procurarem mais a regenerativa. E ela cresceu. E junto com elas, os médicos também foram sedentos, porque a procura no Google Trends hoje é por essa ginecologia. E os médicos conseguiram, alguns, visualizar isso e ir atrás também do que a paciente quer hoje. A paciente quer tratar com o médico que resolva aquele problema ou que resolva melhor aquele problema, com menos manutenção, com melhor qualidade de vida. E aí, graças a Deus, os médicos mudaram a visão realmente junto. A pandemia veio para muita coisa, Não, mas a gente tem que ver os sinais positivos disso. e você falou de evolução natural, de reforma no consultório. Isso é uma evolução natural também. Ela não vai voltar, não vai retroceder. É só para frente agora, né? É só mais coisas, só mais opções. Isso é incrível, incrível. Bom, para finalizar, eu não queria, tá? Mas eu preciso. Senão o povo não vai querer assistir até o final.
Para finalizar, eu queria que você deixasse assim, ó, um conselho para as mulheres pacientes que vão assistir e um para os médicos que estão querendo se enveredar por esse caminho. O que que você diria para eles, assim, uma dica que se você tivesse lá atrás, você estaria, sabe, iria mais tranquila no caminho? Para as mulheres, eu quero muito que elas se conheçam. Autoconhecimento é fundamental, porque com esse autoconhecimento, vocês vão com certeza escolher o médico que vocês querem dentro do seu autoconhecimento. A gente escolher qualquer tipo de médico vai ser na linha que você se conhece, que você quer para você. Então, se tu não tens autoconhecimento e tu não sabe que linha tu quer, tu não vai conseguir nem encontrar um médico para te ajudar no teu caminho. Então, eu digo a primeira coisa de tudo: autoconhecimento feminino, qual é a tua dor e qual caminho tu quer. Aí tu vai encontrar um médico para chamar de teu e tu conseguir acompanhar bem ao longo do teu envelhecimento, ao longo das tuas fases da vida, para ter qualidade de vida. Para o médico, eu falo assim sempre a mesma coisa para quem está comigo, vem aqui no consultório, seja a sua verdade. Ache o nicho que é o do teu conhecimento, que seja a tua expertise, que tu saiba trabalhar e com isso seja a sua verdade. As redes sociais hoje estão muitos de inverdades e as pacientes conseguem avaliar isso. Não tem como tu passar alguma coisa e o paciente chega no teu consultório e ser outra. Então, quando a gente descobre o nosso nicho de atendimento, o caminho que a gente quer seguir, em associação com a nossa verdade, seja ela qual for, o caminho está trilhado porque a verdade é única. É isso. É isso, né? Eu não tenho mais nada para dizer. As consciências aqui estão estarrecidas com essa entrevista. Doutora Catilene, eu só posso agradecer. Essa entrevista foi Amada, eu que agradeço. incrível. Muito Agradeço obrigada pelo seu tempo, mais uma vez, pela generosidade de estar aqui, de compartilhar informações. Eu acho que um dos pontos também de pessoas de sucesso, elas compartilham o que elas sabem, né? Não ficam guardando. Então, você merece todo esse reconhecimento que você já tem, merece todo esse sucesso. querida, Te obrigada. admiro absurdamente. Obrigada de coração, viu? Também, também. Eu agradeço muito, Lana, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre mim, do que é o meu propósito, como eu penso e como eu quero ajudar todas as mulheres e médicos, como tu também ajuda. Eu sei o quanto tu ajuda nesse caminho de gestão que muitos estão perdidos e é isso que eu falei. Escolher o nosso nicho de tratamento dentro da nossa verdade vai fazer a diferença para o teu caminho. Então, parabéns por guiar muitos médicos, por ajudar. Esse também é um dos nossos propósitos que nos deixa muito feliz. Obrigada, obrigada. Um beijo. Você que ficou aqui com Beijo, a gente, muito obrigada. Espero que obrigada. você tenha adorado, porque eu amei. Até o próximo LanaCast.